Ninguém fala disso, mas é exatamente por isso que você começa motivado na academia e algumas semanas depois simplesmente desiste. E antes que você ache que o problema é preguiça, falta de força de vontade ou disciplina, eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo, porque se você sair agora, vai continuar repetindo o mesmo ciclo pelo resto da vida. Começa empolgado, treina alguns dias, algumas semanas, se esforça, faz dieta, sofre, corta tudo e mesmo assim não vê resultado, desanima e se sente frustrado. Abandona tudo e ainda se culpa dizendo que não nasceu para isso. Mas a verdade é que o problema nunca foi você. O problema é que te ensinaram tudo errado sobre treino, dieta e principalmente sobre constância. E se você já passou por isso, comenta aqui mentalmente, porque esse vídeo é para você. Eu prometo que até o final você vai entender exatamente por que você desiste da academia, mesmo querendo muito mudar o seu corpo. Agora preste atenção, porque isso é importante. Ninguém desiste da academia porque não quer resultado. E ninguém fala sobre isso desse jeito. Todo mundo fala de motivação, disciplina, foco, mas quase ninguém fala da frustração silenciosa, que vai se acumulando quando você faz tudo que mandam, o mesmo assim o espelho não muda, a balança não mexe, a roupa continua apertada ou larga demais. E aí o cérebro começa a criar uma narrativa perigosa. Você começa a pensar que o problema é você, e que seu metabolismo é ruim, que sua genética não ajuda, que você nunca vai conseguir, e é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas abandonam. E deixa eu te contar uma verdade dura, mas libertadora. A academia não é difícil. O difícil é sustentar a expectativa errada que colocaram na sua cabeça. Desde o primeiro dia, te fizeram acreditar que em poucas semanas seu corpo ia mudar completamente, que era só fechar a boca, treinar pesado e pronto. Só que ninguém te contou que o corpo humano não funciona assim. Ninguém te contou que resultado estético é consequência de processo bem estruturado e não de sofrimento levado ao extremo, temporário. E é aí que mora o maior erro. Você entra na academia e já começa errado, porque começa tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Treina todos os dias, faz cardio todo dia, corta o carbo. Isso até funciona por alguns dias, talvez algumas semanas, mas o custo é alto demais. O corpo entra em estresse e a mente entra em exaustão. E quando o resultado não vem na sua velocidade prometida, você quebra e desiste. Agora pensa comigo, o ser humano não foge do esforço, ele foge do esforço que não faz sentido. Se você se esforça e vê progresso, você continua. Se você se esforça e não vê nada, você para. Simples assim. E o grande problema é que a maioria das pessoas está treinando errado, comendo errado, esperando errado. E por isso não vê progresso nenhum. Ninguém fala disso, mas a academia é cheia de promessas vazias. Você vê gente dizendo que em 30 dias vai transformar seu corpo, em 60 dias vai secar tudo e em 90 dias vai virar outra pessoa. E quando isso não acontece com você, a culpa cai toda em cima de você. Só que a verdade é que esses discursos criam um padrão de expectativa irreal. Expectativa irreal gera frustração. Frustração gera abandono. E aqui entra um ponto crucial que quase ninguém aborda. Você não desiste da academia no dia que para de ir. Você desiste muito antes. Você desiste mentalmente quando começa a se arrastar para treinar, quando começa a negociar faltas, quando começa a pular refeições, quando começa a pensar, amanhã eu volto. E esse processo começa quando você não entende o que está fazendo e por que está fazendo. A maioria das pessoas entram na academia sem estratégia alguma. Copia treino da internet, copia dieta de influenciador, segue dica aleatória, espera resultado consistente. Isso é impossível. Você não construiria uma casa sem planta, mas tenta construir um corpo sem planejamento algum. E depois se pergunta, por que deu errado? Agora eu quero que você entenda algo muito importante aqui. Se você treina, faz dieta e não evolui, não é porque você precisa treinar mais, é porque você precisa treinar melhor, se alimentar melhor e principalmente alinhar expectativa com realidade. Resultado de verdade vem quando você para de tratar o processo como punição e começa a tratar como construção. E deixa eu te perguntar, você está treinando para sempre ou só até alcançar um objetivo? Porque se for só até alcançar um objetivo, você já está fadado a desistir, porque o corpo não funciona com começo, meio e fim. O corpo funciona com constância e adaptação. Você não faz dieta, você constrói um estilo alimentar. Você não treina por um tempo, você não faz dieta, você constrói um estilo alimentar. Você não treina por um tempo, você treina como parte da sua rotina. E quando isso não fica claro na sua cabeça, qualquer dificuldade vira motivo para parar. No meio desse vídeo,
eu preciso te indicar algo muito importante. Se você sente que treina, faz dieta e não evolui, eu tenho um vídeo aqui no canal exatamente com esse tema. Você treina, faz dieta e não evolui. Assiste ele depois desse vídeo aqui, porque ele conecta diretamente com tudo que estou falando aqui e vai abrir seus olhos para erros que você talvez esteja cometendo sem perceber. Continuando, ninguém fala disso, mas o ambiente da academia também contribui muito para a desistência. Você entra lá, vê gente com corpo melhor, cargas maiores, execução perfeita e começa a se comparar. A comparação destrói a constância, porque você se esquece de olhar para a sua própria evolução e passa a medir seu progresso pela régua dos outros, e isso nunca termina bem. Cada corpo tem um tempo, uma resposta, um histórico, mas a internet vende uma evolução padronizada que simplesmente não existe. Outro ponto que quase ninguém fala é que a dieta extrema é uma das maiores causas de desistência. Você não desiste porque não aguenta treinar. Você desiste porque não aguenta viver sem prazer, sem flexibilidade. Comer não é só nutrir o corpo, é também um ato social, emocional, cultural. Quando você transforma isso em sofrimento constante, o corpo até aguenta por um tempo, mas a mente não aguenta. E quando a mente quebra todo o projeto acaba. E sabe qual é o maior erro? Achar que para emagrecer ou ganhar massa muscular, você precisa sofrer o tempo todo. Isso é mentira. Sofrimento constante não gera resultado sustentável, gera abandono. O que gera resultado é estratégia, progressão e adaptação. Agora preste atenção nessa parte, porque ela é a chave. Você precisa de pequenas vitórias no processo, pequenas mudanças visíveis que mostrem que você está no caminho certo. Isso mantém o cérebro engajado, isso gera dopamina, isso gera motivação real e não motivação de frase bonita. Motivação vem do progresso, não o contrário. Se você passa semanas treinando sem perceber nenhuma melhora, seja de esforço, de disposição, de medida corporal, de espelho, algo está errado. E não é com você, é com o método. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a ler o próprio corpo, nunca aprendeu a ajustar treino, dieta, descanso, e por isso fica refém de fórmulas prontas que não funcionam para todo mundo. E aqui entra um divisor de águas. Quando você entende que o processo precisa caber na sua vida, e aqui entra um divisor de águas. Quando você entende que o processo precisa caber na sua vida e não a sua vida caber no processo, tudo muda. A academia não pode ser um castigo, ela precisa ser uma ferramenta a seu favor. Você não precisa de treino perfeito, você precisa do treino possível. Você não precisa da dieta perfeita, você precisa da dieta sustentável, aquela que você consegue seguir por meses, anos, não por dias. Ninguém fala disso, mas constância vence intensidade sempre. É melhor treinar bem 3 ou 4 vezes por semana durante o ano inteiro do que treinar todo dia por um mês e depois sumir. É melhor comer bem 80% do tempo do que ser perfeito por 2 semanas e desistir. Agora, se você chegou até aqui e já percebeu que desistir da academia não é falta de vontade, é falta de direção, e é exatamente por isso que eu criei um método que une emagrecimento e ganho de massa muscular de forma estratégica, sem extremismo, sem loucura, sem promessas milagrosas. No final desse vídeo, eu vou te apresentar o e-book Shape Pro 2.0, como emagrecer e ganhar massa muscular, um guia prático, direto e realista para quem quer resultado de verdade, sem cair nos mesmos erros que fazem todo mundo desistir. Mas antes, deixa eu te falar mais uma coisa importante. O corpo muda quando a mente entende o jogo. Você não precisa se motivar todos os dias. Você precisa de um plano claro. Quando o plano é claro, a execução fica bem simples. A maioria das pessoas desiste porque não sabe se está indo bem ou mal, se está no caminho certo ou não, se deveria mudar algo ou continuar. Essa incerteza gera ansiedade e a ansiedade mata a constância. Quando você entende o porquê de cada decisão alimentar, de cada treino, de cada ajuste, tudo faz sentido. E quando faz sentido, você continua mesmo nos dias difíceis. Agora, chegando no final, eu quero que você grave isso. Desistir da academia não é fraqueza, é consequência de um sistema mal construído e planejado, e você não precisa passar por isso de novo. Se você quer parar de começar e desistir, se quer finalmente ver resultado real, se quer entender como emagrecer e ganhar massa muscular de forma inteligente, sem sofrimento desnecessário, eu te convido a conhecer o e-book Shape Pro 2.0. Lá eu explico passo a passo
como montar um plano que funcione na vida real, como ajustar treino e dieta de acordo com sua rotina, como evitar platôs, como manter constância e principalmente como parar de se sabotar. O link está na descrição aqui desse vídeo. Aproveite, porque esse material foi feito exatamente para quem já tentou de tudo e cansou de desistir. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like nele e se inscreve também no canal. E não se esquece de assistir o vídeo. Você treina, faz dieta e não evolui, porque ele complementa tudo que falamos aqui. Lembra, o problema nunca foi você, é a falta de estratégia, e agora você tem a chance de fazer tudo diferente.